A Fórmula 1 está prestes a apertar um botão de reset gigantesco. E bem no meio dessa revolução toda, tem uma lenda encarando que talvez seja seu desafio final. Essa é a história do Fernando Alonso contra a mudança. Vamos entender o que está em jogo aqui. E aí fica aquela pergunta no ar, né? Quando o jogo vira de cabeça para baixo e as regras são todas reescritas, a experiência de um mestre como ele ainda é a carta na manga ou um baralho novo pede jogadores novos? Para a gente entender o tamanho do desafio, primeiro a gente precisa sacar o tamanho da lenda. A gente está falando de um piloto que é praticamente uma peça fixa na história moderna da Fórmula 1. Pensa bem, os carros mudaram, os motores mudaram, as regras, as equipes, e ele? Ele continuou lá, sempre competitivo, sempre brigando lá na frente. Ele não é só um sobrevivente, ele é tipo um camaleão das pistas. E essa capacidade de se adaptar é uma coisa impressionante. Ele dominou a força bruta, quase ensurdecedora, dos motores V10. Depois, ele brilhou quando a aerodinâmica virou o jogo com os V8. E se manteve super relevante na era híbrida, que é pura tecnologia e estratégia. Em cada fase, ele deu um jeito de ser rápido. E é aqui que a gente chega no ponto central. Em 2026, a questão não é mais se o Alonso é rápido. Pelo amor de Deus, isso a gente já sabe. A prova de fogo agora é outra. É saber se a genialidade dele, o jeito dele de pilotar, ainda tem lugar, se ainda é relevante, quando o esporte inteiro decide começar do zero. E é nesse momento que o nosso protagonista encontra o grande vilão da história, o tal do reset total de 2026. A Fórmula 1 não está só mudando uma coisinha aqui e outra ali. Ela está virando a página e começando um capítulo completamente novo. E o que significa esse reset completo na prática? Significa que uma boa parte do conhecimento que as equipes e pilotos acumularam na última década pode simplesmente virar pó. A mudança é tão radical nos carros, nos motores, na aerodinâmica, que a experiência com o carro de hoje perde quase todo o valor. Olha, esse slide aqui mostra bem o tamanho do salto. A gente sai de carros que são uma evolução de anos e anos para conceitos que são radicalmente novos. Das regras que todo mundo já conhece de cor para um território completamente desconhecido. É como se todo mundo, do veterano ao novato, tivesse voltando para o primeiro dia de aula. Mas é justamente nesse caos, nesse cenário de incerteza, que pode estar a grande arma secreta do Alonso. Sabe, a vantagem da experiência dele não é saber como o carro antigo funcionava, mas sim em saber como aprender a usar o carro novo mais rápido que todo mundo. Essa caixa de ferramentas mental que faz a diferença. Quando ninguém sabe qual é o limite do carro, ter uma leitura de corrida afiada, se adaptar na hora a qualquer condição e saber explicar exatamente o que está acontecendo para os engenheiros, isso vale ouro. Essa capacidade de sentir o que o carro precisa é o que vai separar os bons pilotos dos gênios. Então, o ponto-chave é exatamente este. A experiência do Alonso não é sobre saber o que funcionava antes, é sobre entender por que funcionava. E esse conhecimento profundo da física da coisa é o que permite que ele se adapte muito mais rápido quando todas as referências antigas simplesmente somem do mapa. A melhor analogia que existe é a do mestre marceneiro. Imagina um cara que passou a vida toda usando ferramentas manuais. De repente, a oficina dele ganha um monte de máquinas digitais. O verdadeiro valor dele não está em saber usar o serrote antigo. Está no conhecimento profundo que ele tem da madeira. E é esse conhecimento que vai fazer ele dominar a máquina nova mais rápido que qualquer um. Mas é claro que a história não teria tanta graça se não tivesse uns desafios gigantes pela frente. E o grid da Fórmula 1 de 2026 promete ser um ambiente que, olha, não vai perdoar absolutamente nada. Primeiro de tudo, a pressão. Por ser o veterano da turma, qualquer errinho, qualquer resultado um pouco pior, já sabe, né? Vão ligar na hora com a idade dele. A cobrança em cima dele vai ser muito, mas muito maior do que em cima dos outros. Segundo ponto, a competição. A gente tem uma geração de pilotos jovens que são agressivos, incrivelmente rápidos e que não dão espaço para ninguém. Eles cresceram em simuladores, não têm medo de nada e vão para cima no menor vacilo. Juntando tudo isso, o resultado é bem claro. A margem para erro vai ser praticamente zero. Num grid tão equilibrado, com tanta gente boa e com essa pressão toda, cada decisão, cada movimento na pista vai ter um peso gigantesco. E isso tudo nos leva para a parte final da nossa análise. O que isso significa para o legado dele? Como a história vai se lembrar de Fernando Alonso depois que essa nova era começar? Basicamente, o que está em jogo para o legado dele? A gente pode pensar em 3 cenários. Ele pode sair disso tudo ainda maior do que já é, pode manter o status de lenda que ele tem hoje, ou
pode ter essa longevidade toda finalmente questionada. As possibilidades estão aí, bem claras. Se ele usar toda essa experiência para dominar as regras novas e conseguir vitórias, o legado dele vai para outro patamar. Se ele não conseguir se adaptar, aí já sabe, as críticas virão. Mas existe um caminho do meio. E o cenário mais realista, e talvez o grande objetivo, nem seja ser o favorito absoluto ao título logo de cara, mas sim se firmar como uma ameaça constante. Ser aquele cara que, com o carro certo na mão, pode ganhar corridas e que força todo mundo a andar no limite. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo perfeitamente. A grande luta do Fernando Alonso hoje não é mais contra o relógio, não é contra a idade. É uma corrida contra a essência da Fórmula 1. A mudança constante. E isso nos deixa com uma reflexão final, que vai até além do próprio Alonso. Num esporte que é definido pela evolução, pela próxima grande novidade, será que a pura maestria de um piloto, o talento bruto, pode se provar algo atemporal? A resposta para isso, bom, a gente só vai começar a descobrir em 2026.